Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, que faz parte do Projeto Legado em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou a Augusta Coutinho, diretora da SZL, e hoje estou recebendo a minha grande amiga Renata Carelli. Tudo bem? Oi, amiga. Tudo certo. Que bom você aqui, estou super feliz. Vou apresentar para vocês a Rê. A Rê é uma grande amiga minha, já foi nossa proprietária, ela, a família inteira dela, já foi nossa proprietária como donas de vários imóveis administrados lá na imobiliária. E hoje, há já uns quase 15 anos, nossa advogada, né? Que faz toda a nossa assessoria jurídica na parte de auxílio a toda a parte administrativa e diária do nosso processo de locações, né, no mercado imobiliário. A Rê, ela tem um currículo super legal, porque além dela ser advogada, ela é também jornalista, né? Foi formada em jornalismo também. Então, sabe falar e escrever muito bem. Adoro quando ela monta as pautas dela e os processos que são muito bem feitos. E a gente tem se dado super bem junto. Apesar da amizade ser muito grande, a gente achou até que podia ser que acontecesse alguma coisa da gente brigar. Era uma preocupação, né? Trabalhar junto, porque é uma amizade de anos. Exatamente, desde os nossos 14, 15 anos que a gente Nem se vamos conhece. Falar quantos anos. Melhor não, né? E a gente achou que podia ser que não desse certo, mas graças a Deus deu muito certo, né? E eu fico super feliz. Respeitando as diferenças e estamos juntos, gente. E assim, fico super feliz por ter você aqui comigo pra gente conversar um pouquinho sobre a tua história como proprietária de imóvel, né? Que como você sempre foi e continua sendo. Assim como a parte advocatícia, vamos falar assim. Me conte um pouquinho, Rê, como é que foi sempre essa tua experiência em relação aos imóveis? Vamos começar na área imobiliária mesmo, nossa, de dona de imóvel. Quando você começou, conte para o pessoal, assim, o que você pensou lá atrás, quando você comprou o teu primeiro imóvel? Você sempre quis ter aquele imóvel? Quando você comprou financiado? O que gerou essa vontade de começar a ter imóvel também para administração? Na verdade, essa história, né, já vem... Meu pai sempre falou que imóvel é a melhor garantia, é o dinheiro mais bem empregado que você pode ter. Tá seguro, porque tá ali, né? Apesar de imobilizado, tá ali. Eu acho, assim, que dinheiro voa, né? Então, o que você tem de imóvel, você consegue preservar melhor. Exatamente. E imóvel não se vende, apesar da gente ter que vender de vez em quando. Mas nossos pais sempre foram dessa opinião, né? Que nunca podia vender. Comprou, não vende. Exatamente. E sempre, né, o meu pai, ele sempre nos incitou, né, sempre quis que a gente fizesse parte de saber de tudo que estava acontecendo. Então, desde cedo, a gente já ia lá, já... Com 16 anos, eu não sei porque eu fui emancipada, né? Mas Coisa dos já nossos ia lá pais. em cartório, já assinava a escritura. Então, toda uma familiaridade com toda essa documentação, com essa parte registral. E eu sempre fui, né, dessa área. E, claro, o meu primeiro imóvel comprado por mim foi para o meu uso, que eu tenho até hoje. E que depois estava alugado pela SZL, numa excelente administração. Muito obrigada. Mas nossa, eu não sei, eu falo assim que foi muito importante, assim, porque eu saí de Curitiba e eu deixei esse meu próprio imóvel alugado, até porque eu precisava também para poder, né, pagar os custos de outro aluguel em outro lugar. E eu lembro o dia que eu voltei, em 2012... Eu entrei dentro daquele apartamento, até me arrepia. Uhum. Eu entrei dentro daquele apartamento, tava igual. Eu falei assim, tava cheiroso, tava igual, porque a gente eu aluguei imobiliado. E o tratamento que a SZL deu, o cuidado com o meu imóvel, quando voltou, tava igual, assim. Parece que eu tinha saído para viajar e tava voltando para casa.
Ai, que bom, Rê, fico feliz. A gente nunca tinha conversado sobre isso, né? Isso. Não, você nunca me falou. Isso foi e era uma coisa que você tinha muita dúvida, né? Se você deixava para locação ele totalmente imobiliado e aquele medo que a gente sempre tem como imobiliária, porque você nunca sabe quem vai estar lá dentro do teu apartamento. A gente preza por cuidar, né, do que não é nosso, mas não são todas as pessoas que fazem isso ou que pensam dessa forma, né? Ah, não é meu, se lascou, se quebrou, dane-se, né? E não é assim que funciona, até porque você vai ter que devolver aquilo, né? Sim, mas e agora que eu tô trabalhando junto com você já, desde que eu voltei, que a gente tá nessa área, que eu tô lá dentro, eu vejo a dedicação e o empenho da imobiliária como administradora de restituir o imóvel para o proprietário nos mesmos moldes que ele recebeu. Isso daí eu vejo que é uma coisa super importante, essa parte de rescisão de manutenção que vocês têm lá dentro, eu acho bem... E é uma coisa que a gente preza muito. A gente preza muito porque, assim, eu faço e a minha equipe toda faz como se fosse nosso, né? Então, a gente quer que o meu cliente sempre esteja satisfeito com isso, porque hoje em dia, com tanta imobiliária, com tanto corretor, você não pode colocar em qualquer um ou nas próprias imobiliárias 100% digitais, que na hora que você precisa ter um auxílio para alguma coisa, você às vezes não tem com quem falar. E se você tem alguém que vai te atender, ou que você vai mandar o WhatsApp ali, vai dizer, eu quero que você peça porque eu quero morar, o meu filho tá voltando de morar fora e eu vou colocar ele no meu apartamento, eu quero que você me devolva. A gente faz isso com todo o carinho do mundo, porque a gente sabe que aquilo ali outra hora ele vai voltar de novo, ele vai sair, e é o nosso ciclo, por isso que a gente tá há 50 anos, porque muitos clientes que já estiveram com a gente, foram embora e já voltaram várias vezes, porque os ciclos acontecem, né, das famílias, muitas vezes a pessoa quer vender, às vezes o imóvel volta pra gente, mas para vender, e daí às vezes quem compra quer deixar alocado, então ele volta sendo locado para um outro proprietário, né, do imóvel. A gente tá entregando o meu patrimônio, eu não tenho milhões de imóveis, o que eu tenho tá ali. E é o teu fruto do teu trabalho, é o fruto né? do meu trabalho, é o fruto do trabalho do meu pai, que a gente entrega para você cuidar. Exatamente. E é toda uma equipe que tem aquele cuidado. Então, assim, e é uma coisa que muitas vezes a gente acaba pagando do próprio bolso, porque eu não quero perder meu cliente, entendeu? Então, às vezes, a gente pega uma pessoa, um inquilino que, às vezes, destruiu o apartamento ou sumiu do apartamento, porque isso acontece. E, isso assim, acontece tudo. São 50 anos, né, que a gente tá nessa administração e a gente sabe que isso acontece. Não é sempre, graças a Deus, não é sempre, mas é o que acontece, assim, pelo menos uma vez por ano tem alguém que faz isso. Por isso que você tem uma advogada boa, que tá lá e veste a camisa da imobiliária para poder restituir o imóvel que ele destruiu. Exatamente. E essa que é a nossa parceria super legal, porque eu acho que as nossas... Para quem não sabe, a gente se reúne uma vez por mês para discutir todos os processos que existem, ou de cobrança, ou processo de despejo, ou de execução, que, querendo ou não, a gente tem muito imóvel administrado, mas, assim, perto do que a gente tem administrado, a porcentagem, assim, é muito pequena do que a gente tem de processo oficialmente judicial, né? E isso é uma coisa que é um mérito muito teu, que eu tenho que dar para você, que é de conseguir essa negociação, a gente divide em 50 mil vezes, em parcelas, a gente faz de tudo para não precisar entrar com processo judicial. Exatamente. A última opção é essa. E, além disso, tem um serviço legal que a gente presta, que é a assessoria durante, né? Tipo, na elaboração do contrato, na aprovação da pessoa, no histórico de tudo. Isso. E sempre, claro, um ou outro vai dar problema. Mas a gente tá junto lá, desde o começo já, sabe? E o acompanhamento jurídico começou a dar problema, nem que ela fosse, não precisa fazer nada, já tô te passando pra você saber o que tá acontecendo. Isso. Porque às vezes, hoje em dia, todo mundo, eu não concordo em pagar isso, ele não responde pra gente, eu não concordo em pagar isso. Ele já diz assim, meu advogado vai entrar em contato com você. A pessoa nem... É uma das coisas que até é legal a gente falar aqui, que eu acho que principalmente pós a pandemia, a gente notou que as pessoas estão muito intolerantes também a discutir, a querer conversar e chegar num acordo, né? E a gente nota isso, que às vezes você
você vai numa rescisão cobrar uma pintura, ou a pessoa fez a pintura e não ficou boa a pintura, e você quer fazer uma cobrança, a pessoa já não te diz aceito ou não aceito. Ela diz, meu advogado vai entrar em contato com você. O que eu sempre falo para os clientes, que é de imobiliária, eu presto serviço junto à imobiliária, junto a construtora, né? Assessoria de compra e venda e locação, que, claro, dá esses problemas. A maioria dos problemas são na hora da rescisão, da grande. Deu problema na hora da rescisão, né? Isso. Porque daí a pessoa não quer apagar uma pintura, não quer restituir o imóvel, né? Da forma que recebeu. Só que isso decorre de lei, né? É uma obrigação que decorre de lei. Então, e a imobiliária vai cobrar, e aquela pessoa já fica assim, porque a imobiliária, eu disse, vamos lá. Não é a imobiliária, é o proprietário, em primeiro lugar. A imobiliária está ali como mera administradora e tanto o inquilino quanto o proprietário são clientes da imobiliária. Exatamente, a gente trata os dois da mesma forma. São os dois iguais. Assim, se o proprietário quer começar a exigir alguma coisa que não é dever do inquilino... Ou que não é de lei, né? Que não é obrigação do inquilino, independente ou decorrente de contrato, ou decorrente de lei. Tipo, estourou uma coisa da caixa d'água. Estourou a caixa d'água, é obrigação, né? Se for não é uma do dia a dia, né? É uma despesa extraordinária, isso daí é obrigação do proprietário. Aí o proprietário, não, ele que tem que pagar. Não é. Então, tipo assim, normalmente... os BOs, né, que a gente fala, dá para o inquilino. Mas, se o proprietário tem uma obrigação e também se recusa, do mesmo jeito que a imobiliária, o que eu sinto que a gente vai tentar endurecer com o proprietário, com o inquilino, a gente também vai ter que fazer alguma coisa com o proprietário. Então, sempre deixar claro que tanto o inquilino como o proprietário são responsáveis, são clientes da imobiliária. O tratamento vai ser dos dois, igual. E cada um com a sua responsabilidade, né, nos termos do contrato firmado e no termo da legislação vigente, que já determina, a gente tem toda uma legislação que já deixa claro, isso é obrigação tua, isso é obrigação tua. Então não tem muito, é meio objetivo, né? E uma das coisas que a gente também faz lá muito, que às vezes a pessoa herdou, ou a pessoa está com uma dificuldade de trabalho, o dono do imóvel, vamos se dizer assim, né? E ele tem que trocar, por exemplo, um piso que já está há 20 anos locado lá e agora está na hora de trocar o piso, né? Então, o piso estragou tudo e a gente tem que fazer. Não, eu vou ter que gastar 4 mil, 5 mil, 10 mil, dependendo do tipo de piso, do tamanho do apartamento. Não tenho dinheiro, se vire. O que a gente faz na imobiliária sempre? A gente sempre tenta ajudar de uma forma, porque às vezes a pessoa precisa do dinheiro do aluguel, mas ela não quer colocar o piso, porque ela não tem dinheiro para colocar o piso. Então, assim, é bom vocês também saberem que o que a gente faz? Muitas vezes a gente ajuda nesse ponto. A gente faz os orçamentos, a gente faz o levantamento, a gente troca o piso. E assim que a gente trocou, a gente sabe que vai locar. E... assim, rapidinho, porque hoje em dia a locação, principalmente de apartamento, a gente sempre fala, né? Só não aluga se estiver fora do preço. Porque hoje em dia, qualquer coisa, a gente aluga. Eu digo assim, para vários proprietários que chegam, às vezes não conhecem a gente, ou quando são indicados para mim, para minha pessoa, porque eu tenho uma equipe grande de corretores, mas quando vem para mim e eu digo, o teu apartamento vale a locação R$2.000 do teu apartamento. Não, mas eu quero 3. Daí eu falei assim, olha, eu posso até pedir 3, mas se você está pedindo a ajuda de um especialista no mercado, que vai te dizer quanto custa, porque muitas vezes o teu condomínio é um absurdo, o que acontece? A gente vai dizer, tudo bem, mas eu vou deixar por escrito isso aqui para você, que se ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses fechado o apartamento, é porque tá fora do preço, não porque senão aluga. Porque senão os 2.000 aluga. E assim, isso acontece muito. E esses dias a gente teve a prova real disso, que a gente avaliou em 1.500 um apartamento pequenininho, o proprietário só aceitava no mínimo do mínimo 1.900 para fechar. E as 2 primeiras semanas a gente teve 3 propostas de R$1.500. E ele não quis aceitar de jeito nenhum. Daí ficou fechado. Daí passou 3 meses quase o 3º mês. Poxa, vocês não estão alugando meu apartamento. Eu falei, nos primeiros 15 dias você já podia estar alocado. Olha o que você já gastou de condomínio durante esses 3 meses que ele está fechado, o apartamento IPTU, e ponha na conta. O dinheiro que você não quis aceitar lá, os R$300, R$400, você já perdeu em 3 meses aqui, que você já poderia não estar pagando e já está ganhando.
Então, assim, daí nesse ponto a gente conversou, ele falou, tá bom, eu fecho então pelo menos 1.600, eu quero 1.600. E a gente conseguiu fechar por 1.650, sabe? Então, assim, mas assim, não adianta você deixar o imóvel na imobiliária e querer exigir o valor que você quer. A mesma coisa de venda, a gente faz uma avaliação. É a mesma coisa no advogado, o cliente que chega lá, faça isso. Eu disse, não, gente. Não funciona assim. Sim, eu já caí no erro de me deixar influenciar. E daí, às vezes, você diz, não dá. Depois de 23 anos, 24 anos advogando, agora eu falo pro cliente, quer fazer isso? Então assine aqui o termo de responsabilidade. Porque eu faria de outra forma, Eu faria de outra forma. Você se responsabiliza por isso? Ou eu falo simplesmente, isso eu não faço, procure outro. Né? Porque assim não você vai perder. Que hoje em dia, pela tua experiência, às vezes é melhor dizer pro cliente vai procurar outro do que você acabar fazendo e depois se estrepar porque você quis ajudar. Ele vai perder, ele vai perder isso, daí ele vai perder. Tem isso. E me conte, vamos voltar. Não, a gente vai falando e nessa a gente tá falando justamente em relação aos imóveis como um todo. A gente falou que a gente tem pouco, graças a Deus, poucos processos na justiça, mas os poucos que a gente tem, hoje em dia, tá muito mais fácil, né? A gente conseguir executar ou conseguir judicializar ou notificar, porque tá tudo muito mais digital, que antigamente a gente tinha vários imóveis vários processos que você tinha que despejar, você não podia pegar um fiador de outro estado, porque para você conseguir notificar ele lá no outro estado, você demorava meses, os cartórios não faziam o processo, mas hoje em dia você pode notificar até por e-mail, não consegue? Então, como é que tá hoje em dia? Me conta, para o pessoal que não sabe como é que andam os processos. Então, o processo tá muito mais célere, né? Isso daí começou com o Projude, né? Que veio o sistema digital, que começou em 2012, 2011, nem lembro mais quando começou. Mas cada dia que passa, o uso de tecnologias para dar celeridade ao processo judicial tá melhor. Né? Graças a Deus, né? Também tem, acho que agora, não lembro se é 2021, que permite, a pandemia veio... Para ajudar muito, né? Meu Deus, a gente viu lá em relação na imobiliária para tirar uma matrícula atualizada, é tão simples. Hoje em dia, você sai na hora, que não precisa ir para o processo ali, para fazer uma venda, mas só para você saber se está regular, né? Se você não tem nenhum problema na tua matrícula, se ninguém prenotou nada. Você pode tirar ali no site e consegue. O cidadão, que ele tem, né? O cidadão comum consegue fazer um cadastro no site dos registradores ou no site, né? Vários sistemas que existem. Registradores e, claro, no Projude você precisa de uma assinatura digital, você precisa ser advogado para você ter acesso total ao Projude, né, que são a área judicial, mas a pandemia veio para ajudar e as tecnologias. Antigamente, assim, tipo assim, você vai citar, eu preciso despejar. E daí, o que sempre as pessoas fizeram, né? Vou fugir da citação, que daí não me citam. Vou fugir do oficial de justiça. Vou fugir do oficial de justiça. Antes disso, já tinham instaurado a R, mas daí não recebe o carteiro, manda o porteiro dizer que não tá. E ou assim, não tem mais portaria, hoje em dia também, daí ninguém atende interfone. E daí, o que acontece? Hoje em dia, veio em 2021, inclusive, claro, o oficial de justiça, mas hoje em dia é uma coisa que está começando a ser usada mais agora esse ano, apesar de acho que ela já ser de uns anos para trás. De uns 2021, não lembro, acho que mudou o 246 do Código de Processo Civil, se não me engano. Hoje a citação se dará prioritariamente, né? Primeira vez por meio digital, ou seja, ou o uso de WhatsApp naquele telefone que a pessoa forneceu no cadastro, ou através do e-mail. O problema é que ela precisa confirmar a identidade dela. Então, você foi citado. Então, a pessoa que foi citada, tipo assim, você saiu lá do meu apartamento me devendo 20 mil de aluguel. Eu vou ter que cobrar na justiça, tá? Vamos fazer um processo de execução aí, então, que é mais fácil. Daí, você vai ser citado para pagar em 3 dias ou apresentar embargos em 15. Se ela tem que confirmar, eu confirmo que eu sou o proprietário, eles ligam, eles mandam uma mensagem assim do TJ do Paraná, do tribunal, é uma mensagem do Tribunal de Justiça do Paraná, na 8ª, na 15ª, vara civil, que seja, é a senhora que é proprietária,
do telefone, desse contato. Aí a gente já teve caso lá, a gente sabe disso, que a pessoa simplesmente não responde. Só que, se depois está comprovado que aquele número é efetivamente dela, ela não respondeu de má fé, ela está sujeita a uma multa. Então, ou seja, não pode querer fugir disso também. Nos meus mandados de citação e de intimação, eu já peço que essa disposição acerca da multa, que daí é, né, ela, por má fé processual, né, tipo, ela já vem ali constando do próprio mandado, sabe? Que daí ela já consta ali que, tudo bem, não vou responder, vou tentar ser espertona aqui, então eu não vou responder. Daí, não, porque daí você vai pagar uma multa. Outra coisa, o que facilita muito é a análise prévia do cadastro, né, que a gente sempre faz. E daí tudo bem, pagou, tá, daí não aceitou a citação, daí sim, daí a gente vai tentar o AR, daí vai tentar o oficial de justiça. Em último caso, se não for localizado em nenhum dos endereços oficiais, que essa busca, normalmente, eu tenho conseguido já, graças a Deus, a tecnologia e os sistemas modernos que hoje você tem. Infojude, Bacenjude, Renajude, Cisbajude. Se você for falar todos os nomes e coisas, vai ser infinita. Em 2, 3 meses, a gente consegue esgotar todos. Isso para a pessoa que está de má fé, tá fugindo, a gente sabe que ela tá fugindo. Em 2, 3 meses, nós conseguimos buscar todos os endereços possíveis. Se ela não for localizada em nenhum daqueles endereços, nem por meio eletrônico, o juiz ordena a citação por edital. Que também Ou seja, ela vai responder a revelia e, como a gente sempre faz uma análise prévia do cadastro, nisso, a partir da aceitação do juiz, tá? A partir da aceitação do juiz, a gente tem um outro instrumento, que eu acho que é o 848, não lembro agora de cor, do Código de Processo Civil, que é averbar a existência na ação da matrícula. Então, tipo assim, eu tô lá executando um fiador, tá? A gente exige que o fiador normalmente apresente o registro de um imóvel próprio. Isso, que não esteja com nenhum problema, ou esteja Daí, a gente distribui a ação e imediatamente no dia seguinte o juiz aceitou, eu já peço a certidão da existência daquela ação e já averbo na matrícula do devedor. De imóveis. Do devedor. Isso, graças aos registradores, a gente faz agora em 2, 3 dias também. Tudo é muito célere e muito rápido. Antes da pandemia, a gente tinha que ir lá na vara civil, buscar a guia, pagar a guia, depois voltava 2 dias depois para pegar a certidão. Pegava aquela certidão, pegava o carro, ia lá pro registro de imóvel, fazia o protocolo, daí voltava para pagar. 10 dias depois para poder fazer o hoje processo. Não, hoje em dia você faz tudo. Sentada na tua cadeira do escritório ali, na frente do teu computador, né? Então, daí a gente já... Inclusive em outras cidades, né? Que isso é legal também. A gente averba na matrícula e daí aquela matrícula, se ele não é que tá penhorado, não é nada. É só a existência daquela ação. Que se a pessoa quiser vender, quem for comprar vai saber que existe, a pessoa tá devendo. Ação, que a pessoa deve. Exatamente. Então, aí eu já volto na importância de uma boa assessoria jurídica na compra e venda de imóveis, porque todo esse trâmite que eu te falei, toda a legislação, tanto registral quanto do inquilinato, ela tem uns pormenores muito, muito, né, assim, e cada caso é um caso. Então, você ter um parecer ali de um bom profissional, para a pessoa leiga, nem sempre chega ali numa matrícula e desvenda aquela matrícula. Exatamente, que às vezes a pessoa para isso que precisa de assessoria jurídica e imobiliária, muitas vezes. Uma coisa que é muito familiar pra gente, que a Augusta já é praticamente, né, uma advogada, a gente já Poxa, tô há 32 anos trabalhando nisso, alguma coisa eu aprendi, né? Não, mas cada dia que passa eu tô aprendendo mais da tua área e você tá aprendendo mais da minha, porque tem dias assim que ela começa a falar, eu falo, ué? Eu falei, nossa, boa ideia, né? E às vezes você fala, eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. Então, essa nossa troca realmente é super boa, é super legal. Eu também curto muito isso, porque às vezes eu dou uma ideia que você diz assim, nossa, não tinha pensado nisso. A gente pode fazer isso, sim. Ou às vezes eu dou a ideia, não, isso você não pode fazer de jeito nenhum, por causa na lei isso, acontece aquilo, acontece naquilo. Falei, não, só tinha uma ideia. De vez em quando De vez em quando rola só uma ideia. Você que é advogada, você que vai dizer se pode eu acho fazer melhor ou não fazer. Eu como boa administradora imobiliária, tipo, eu sei muitas coisas sobre a lei, né, o que a gente pode ou não fazer, mas às vezes você fica naquela... Não, mas nesse caso, eu acho que eu posso fazer isso. E muitas vezes,
até engraçado, a gente brinca lá no escritório que volta e meia vem algum inquilino querer falar pra gente, não, você não pode fazer isso contra mim, que às vezes, por exemplo, o proprietário pediu para desocupar, ele já tá lá há 5 anos no imóvel, e o proprietário pediu para ele sair porque ele quer ou renegociar um aluguel, que a gente tá numa fase bem interessante agora de valores de aluguéis, que a gente tá renegociando muito. Aconteceu isso até um tempinho atrás, que a gente foi pro inquilino e disse, teu aluguel não vale mais 1.500, vale 2.500. E a gente precisa saber se você pode pagar, quer pagar. Não vou conseguir, eu posso pagar no máximo 1.700. Eu falei, olha, desculpa, mas o proprietário, a gente fez uma nova reavaliação, porque o que aconteceu? Os imóveis da pandemia deu uma estagnada, deu uma caída e agora a gente está finalmente conseguindo recuperar esses valores. Então, a gente está renegociando muito aluguel. E eu acredito que várias imobiliárias em Curitiba estão fazendo isso, porque quando a gente vai fazer o levantamento para fazer a nova avaliação, que a gente sabe que aquele inquilino está mais de 3 anos, por exemplo, lá dos 30 meses, que é o prazo contratual que a gente tem, a gente vai olhar e falar, nossa, esse aluguel realmente subiu bastante. Até pela pesquisa do que a gente faz na região, ou muitas vezes que nem tem imóveis na região. Então, assim, e a gente faz o levantamento, conversa ao proprietário. A gente chegou realmente num valor a mais de tanto, porque tem muito proprietário que tá bem antenado e diz, eu sei que meu vizinho tá alugando por bem mais agora, não, aconteceu. Deixa eu falar uma coisa, que normalmente parte da assessoria. O aluguel, ele tá lá, ele vai ser reajustado de acordo com o contrato. Mas existe um mecanismo legal para você fazer o reajuste se ele estiver muito abaixo do... Exatamente, e daí a gente chega... Só que, para que entrar com uma ação se a gente pode fazer isso tudo amigavelmente? Exatamente, só que daí o que acontece? Quando a pessoa, infelizmente, eu não consigo passar de 1.500 para 2.500, eu posso pagar 1.700, o proprietário tem sim o direito de dizer, então, por favor, desocupe, porque eu vou alugar para outro por 2.500. Eu não tenho culpa que o proprietário tem esse direito e você não tem como pagar. Depende da particularidade do contrato, né? Tá lá, o contrato tá vencido. Tá... Isso, é bem nesse caso. Tá vigendo por tempo indeterminado. Isso, eu vou mandar meu advogado falar com vocês. Eu falei, gente, você pode mandar teu advogado falar, mas o proprietário já passou, teu contrato tá indeterminado, ele pode pedir a qualquer tempo. Né? Quer continuar a locação? Ele tem como... Ele não tá pedindo para você sair, ele tá querendo reajustar o valor correto. Mas se você não quer pagar, ele quer que você desocupe. Ele tem direito a pedir. Você pode até entrar com uma revisional de aluguel, mas às vezes você vai entrar com um processo com isso. Não vai, não tem sentido. Às vezes é uma locação residencial, se for numa comercial, claro, existem outras regras, outras leis de renovatória, de revisional. Os valores da locação residencial não são tão altos, né? Exatamente. Então, tipo, o advogado, a gente vai brigar, a gente vai pra justiça, a gente vai... Então, assim, é isso que a gente queria que também as pessoas entendessem, que a gente só tá fazendo o nosso papel de fazer essa administração para os dois lados. O inquilino vai falar, não, você está sempre do lado do proprietário, que eles falam. Falei, não é isso, a gente é justo com todo mundo. Como já chegaram proprietários dizendo assim, eu não quero 2, eu quero 4.000 de aluguel, e a gente dizer para ele assim, não adianta você pedir 4, que não vai pegar 4 nesse aluguel. Pode pegar 3. Não, se ele não quiser pegar 4, não pagar 4, não, pode sair. Não, e assim como vocês mesmos têm um imóvel meu, que vocês chegaram para mim, tá alto. Tá alto. O da frente tá no R$1.000 mais barato. Isso, porque era uma lojinha, comercial, é diferente, você topa baixada, eu vou fazer porque a inquilina mantém, mas que eu posso fazer? Eu tenho que baixar. Porque se eu não baixar, ela vai sair da minha locação e vai pro da vizinho. E você vai demorar um tempão com ela fechada, porque você não vai conseguir alugar pelo preço que você está alocado hoje. Então, assim, esse é o nosso trabalho também. De fazer essa assessoria como você, no caso, agora eu tô falando como proprietária, isso, né? como proprietária, dizendo, aconteceu isso e isso, eu preciso saber, você topa receber um pouco menos agora, mas quem sabe daqui um ano a gente consiga reverter isso e voltar, e o mercado comercial melhorou naquela região, naquelas lojinhas pequenininhas, que tudo isso influencia, né? A região onde você tá, o tipo de comércio que você tem, ou o tipo de apartamento que você tem, se o condomínio subiu muito, porque os condomínios subiram absurdamente, e a gente tá tendo muito problema em relação a isso. Daí você vai ter que acumular o condomínio eu mesma, né? Tenho até dó, assim. de ficar pagando condomínio com tudo fechado e muitas vezes não. Não, mas daí você tem que baixar em prédio
valor que é condomínio muito alto, você tem que baixar o valor do aluguel, porque senão os dois juntos ficam Porque a pessoa soma tudo, né? Quem Soma vai alugar vai somar o aluguel, o condomínio, IPTU, Não todas é as aluguel. taxas, a Copel, né? E aonde que ele pode negociar? O IPTU não baixa. Condomínio é o que tá lá, ninguém vai conseguir mexer, né? Então, aonde que você baixa? Infelizmente, no teu, né? No teu bolso ali que você vai ter que mexer se você quiser manter o imóvel locado. E muitas vezes a gente fala pro proprietário, diz assim, olha, vamos vender esse apartamento e comprar outro igual, mas com condomínio mais em conta. E às vezes as pessoas concordam, porque realmente às vezes nem eles concordam. Porque quando desocupa, é a pessoa que fica pagando às vezes 2, 3 meses lá, aquele condomínio altíssimo, porque ninguém quer alugar, porque aquele condomínio é um absurdo. Sabe? Então, assim, e daí o proprietário, esses dias, um deles falou pra mim, disse assim, sabe que eu acho que você tem razão, porque ficar pagando esse condomínio, eu falei, você não vai conseguir alugar por mais, porque o teu condomínio, cara, ele vale mais o aluguel, vale, mas se o teu condomínio fosse a metade do preço. Daí baixo, daí não tem como. Exatamente, não tem muito o que fazer, né? Tá, e eu sei que você gosta muito da área de regularização de imóvel e de inventário, que você adora essa parte. Na verdade, isso caiu na minha vida depois que eu comecei com você, né, amiga? Porque... Então, mas você começou a curtir isso e estudar bastante. E hoje em dia eu tô craque nisso, você sabe. Exatamente. Se vocês precisarem fazer inventário, a Renata é a pessoa certa pra você contratar. Inventário, até uso capião, né? Até uso capião com tudo, Sabe né? qual que é o problema? Você pega lá, a SL, ela tem muitos imóveis de famílias tradicionais, pega lá aqueles que daqui. Que estão locados muitos anos, né? Muitos anos. E aí você pega lá, você tem que... Daí resolveram vender. Aí você chega lá, um prédio, um baita de um prédio, vale 20 milhões de reais. Uhum. Daí você chega lá, o imóvel tá no nome do tataravô do cara. Isso, que tem que fazer só 50 inventários, tem 500 herdeiros, cada um de uma família, daí os herdeiros já morreu o pai, o tio, o vô, e você tem que fazer a árvore genealógica pra tentar resolver. Não, e daí você tem que ver, você tem que ir atrás de fazer busca de documentação. Isso é outra coisa que eu tô craque, tô já colocando o meu filho pra fazer essas coisas. E que a parte digital melhorou muito nisso, né, pra fazer essas buscas, né? Meu filho tá no 2º ano de Direito, 4º período, né? Nossa, eu já tô colocando ele pra fazer essas buscas de... Estagiário, né? Porque... Não, mas tem que fazer toda uma busca de documentação. É isso que eu te falo. Nem toda pessoa leiga, apesar de ter toda essa tecnologia ao nosso favor, né? Tá? Nem toda pessoa leiga consegue chegar ali e fazer sozinha. Então, eu dou muito graças a Deus, tanto a celeridade no despejo, quanto a celeridade na execução e busca de bens do devedor, tá? A tecnologia, que isso daqui, eu praticamente só tô fazendo isso na minha vida, nem tô pegando outras coisas de fora, porque isso daí já tá me... E tomando um tempo grande, Tomando um tempo grande. Veio um assunto diverso, mas já nem, sabe? Não, tem que especializar ali, focar e pronto, né? E daí, o que acontece? Daí eu faço toda essa busca de documentação, porque já temos, né? Apesar de nem toda pessoa leiga sabe, mas a gente já tem o caminho para buscar a documentação, para levar. E daí, quando o imóvel mais antigo, caso da sua avó lá, mas não tenho a qualificação da avó. Daí a gente foi buscar a certidão de nascimento da avó lá, da bisavó da Augusta. Nasceu Hermínia Catarina. Isso. E nasceu Hermínia Catarina, não tinha. Daí os documentos era Catarina, né? Não tinha o Hermínia. Era Catarina. Uns eram Hermínia, outros eram Catarina. E a gente não conseguia resolver, daí a gente né? não conseguia resolver. E isso acontece bastante, né? Bastante. De vários imóveis antigos que as pessoas... Bastante. Isso assim, que o nosso nem era uma coisa que tinha ficado lá pra trás do meu avô, nada. A única solução que foi ali foi entrar com uso capião, que até a legislação prevê isso, porque a gente comprovou. A gente não conseguia comprovar que o Amilcar Coutinho... Rocha Coutinho, que estava ali naquela transcrição, era o Amilcar Coutinho daquele CPF. Eu falei, gente, mas tá o nome errado aqui, o nome da mãe dele, que é a Hermínia Catarina, tá errado. Num lugar tá Hermínia, outro tá Catarina. E assim ia, e a gente não... E não existia documento. A gente pegou a certidão de nascimento do bisavô, da bisavó e para regularizar tudo aquilo... Isso dá uma trabalheira, né? A gente preferiu... Entrar com uso capião nesse caso. Entrar com uso capião. Extrajudicial. Isso. E daí a gente comprovou que o Amilcar Coutinho, sem H, portador do CPF e tal, já estava naquele imóvel desde 1905, né? A gente pegou... já mais de 50 anos. Mas já de 50 anos. Então...
quem pegou os herdeiros de Amílcar Coutinho, que se emitiram na posse no lugar de Amílcar Coutinho, sem H e portador do CPF e tal, entraram com o usucapião contra o Amílcar Coutinho que É uma coisa meio assim, que tava inacreditável de você fazer, mas é o jeito que a gente conseguiu fazer de resolver, né? Usucapião, né? E deu certo. Deu certo. Foi uma trabalha, deu 3 anos, né? Eu acho que de processo. Não, é que na verdade, o usucapião mesmo eu fiz menos de 6. Não, mas 8 meses, 8 meses. Até a gente chegar nessa conclusão que teria que fazer isso, porque a gente não conseguia. Até a gente buscar, daí a gente ia lá no registrador, no e daí em Joinville, daí tinha coisa em Joinville. Mas aqui não tá batendo, então eu preciso da certidão de nascimento da bisavó. Daí ia buscar a certidão. E foi antes da pandemia, daí não tinha um sistema de registro civil online. Aí você tinha que pagar despachante, eu nem sei como que teu irmão conseguiu os documentos de Joinville. Eu acho que foi direto lá pra Joinville. Acho que meu pai chegou aí pra Joinville no cartório lá. Né? E daí, era antes da pandemia, não tinha essa facilidade de busca de documentação. Aí ia todo, né, fazendo essa busca. E isso, o André ficou uns 2 anos buscando documento para cumprir pré-anotação do Moran, que é do Centro Registrador de Imóveis. Aí, quando o André chegou, me chamou lá, Renata, não dá mais. A gente não consegue, não tem mais documento para buscar apresentar. E o Moran não vai registrar. Como que a gente vai fazer? Daí eu sentei, olhei. A gente estudou, né? Fui lá no quarto tabelionato, peguei o livro, que eles não deixaram, né? Que é só o livro, assim, que as folhas estavam lá de 1900, na assinatura. Pega com a luva, né? E daí o nome lá no livro estava errado também. Daí o que eu vou fazer? Daí eu falei assim, vamos entrar com usucapião. Porque ele tá na posse, né? De fato, desde meu pai tinha guardado conta de luz de 1900 e bolinha, né? Que meu avô tinha já no nome dele desde sempre. Em meio à pandemia, desde que a gente entrou com o usucapião, deu 8 meses. E olha que na pandemia as coisas pararam um pouco. Diminuiu bastante. Mas foi bom. Mas inventário é a tua... Então, inventário, exatamente. Essa busca de imóvel de regularização, né? E isso daí, claro, um pode dar um pouco mais de problema que o outro, quando você não localiza mesmo, porque às vezes você não localiza a documentação da pessoa, porque é muito antiga. As pessoas não sabem nem que cartório que foi, né? Da que cidade. Que é uma dica que a gente pode dar para as pessoas que hoje têm imóveis da família, ou que já lá atrás... já faleceram e que não regularizaram até hoje, porque isso também pode gerar um problema lá na frente de correção de valores de multa, às vezes até sobre as taxas que você vai ter que pagar de ITCMD e tudo isso. Então, assim... gente, quem não fez inventário ainda, faça, porque em 1º de janeiro muda, tá? Vai ficar bem caro. Jura? Juro. Então, spoiler, gente. Agora vai ser progressivo, agora em setembro eles devem votar para entrar não votaram ainda, estão votando. Mas já tá certo que vai ganhar, tá? Vai ser progressivo e vai ser para todo o Brasil de 2% a 8%, mas tem um... Que hoje é quanto? 4, né? Hoje é 4 aqui no Paraná. Só que tem um deputado que sugeriu que pudesse chegar a 16%, dependendo do valor do imóvel. Então é isso que eles vão votar agora, e daí eles precisam 3 meses de antecedência, daí vai aumentar o ITCMD. Quem não fez ainda inventário, pode me ligar. A hora é agora. Liga pra Renata que a hora é agora, que até janeiro o negócio tem que estar, até dezembro o negócio tem que estar redondo. Quem tem pra regularizar a doação e inventário, para pagar menos imposto, tem que fazer agora, a gente faz extrajudicial. E já recolhe aí. Só não vai fazer extrajudicial se tiver menor. E o que mais? Tem mais algum... E briga, né? Briga. Quando não é consensual, daí faz na justiça. E menor e com briga das pessoas, né? E quando tem menor envolvido também não pode ser. Mesmo hoje, a abertura, quando tem testamento, a jurisprudência tem permitido que a abertura do testamento seja judicial e o inventário seja extrajudicial. Que era uma briga que a gente tinha até um pouco tempo atrás. Que eles falavam, não, tem testamento, tem que ser judicial. Não. Na verdade... um que a gente fez lá de um cliente da SZL até, foi um dos primeiros que a gente fez em abertura de testamento extrajudicial, judicial, e o inventário extrajudicial.
Que bom, bom saber que dá para fazer separado. Dá. E como é que a pessoa sabe se tem testamento? Porque existe no sistema, Sensec, né? Que hoje é tudo sistema, né? Antigamente, você tem que tirar uma certidão negativa de testamento. Ah, existe isso. Olha lá, pessoal, viu? Se você não sabe... Sem a certidão de testamento, você não faz o inventário hoje em dia. Ah, tem que ter essa certidão. Tem que ter a certidão de testamento. Olha lá, pessoal, viu? Isso é uma dica importante. Se você tem um imóvel para regularizar... que está com inventário para ser feito, você tem que tirar essa certidão. E qualquer pessoa pode tirar ou tem que ter um advogado para fazer isso? Qualquer pessoa pode tirar, mas é no site da Sensec, tá? Você paga as taxas. E consegue Mas eu saber. sempre falo assim, ó, que tem você vai tanta precisar do advogado para tudo. Não, tipo é assim, só uma dica. Na verdade, o que tá acontecendo? O que acontece? Eu sempre falo que você precisa de um advogado para você ter a orientação legal, ter o direito à ampla defesa, e você ter uma assessoria, você fazer as coisas certas de acordo com um profissional que entende daquela área. Porque às vezes você deixa, por exemplo, acho que desde 2015 ou 2017 não é mais obrigatória a certidão do cartório distribuidor. Uhum. Do primeiro e segundo distribuidor de processos de execução. Porque essa lei veio falar assim, ó, se a execução não tá na matrícula do imóvel, se não consta naquela matrícula... É porque não existe. Você comprou aquilo, você é terceira de boa fé. Mas a gente sempre tira, e a imobiliária não deixa de tirar, e eu falo, não, tem que tirar de qualquer jeito, entendeu? Para não dar problema lá na frente. Apesar dela não ser obrigatória. Até me perdi agora que a gente estava tirando da certidão que se você está comprando um imóvel, você não precisa mais nem tirar a certidão hoje em dia. Então, você precisa de um advogado para te assessorar em várias coisas. Você precisa de um advogado, exatamente, né? Porque, às vezes, você vai lá, quais são as certidões exigidas? Eu vou buscar isso. Mas o que pode me dar problema lá na frente? Entendeu? Pode ser que eles venham tentar dizer que isso aqui não foi uma compra de boa-fé? Pode. Então, só essa análise já é bem importante. Então, tem alguns assuntos que você independe de um advogado para você poder fazer uma escritura de compra e venda, tal. É bom ter. Mas outros assuntos... tem previsão legal, você não faz um testamento sem um advogado. É obrigatória a participação de um advogado. Até porque às vezes tem vários herdeiros e sempre tem alguém que tem alguma certidão positiva ou que tem algum processo na justiça e que você tem que pedir para regularizar ou ajudar ou vai tirar a pessoa ou no inventário. Não, ele não vai ficar com parte desse imóvel, tem vários imóveis para fazer a divisão. Não, então ele vai ficar só com aquele imóvel, os outros irmãos. A gente consegue ter uma experiência melhor para poder, principalmente quando o imóvel envolve muitos herdeiros e muitos proprietários, né? Que são os casos desses, né? Dessas... E isso aconteceu bastante, né, depois da pandemia, porque infelizmente muitas pessoas faleceram na pandemia e a gente entrou também com a área de avaliação. Então a gente precisou fazer muita avaliação, porque também é onde a gente entra na parceria, porque a maioria dos inventários precisa de uma avaliação judicial para colocar lá, a maioria para saber o valor que você vai colocar ou que você vai averbar. A gente faz ali. Para poder fazer a divisa da herança. Sim, essa parte custa? De avaliação, sim. Isso, quanto custa? Porque, eu tenho 3 imóveis. Quanto custa cada um? Porque eu tenho 5 herdeiros, mas tem 3 imóveis. E hoje a prefeitura mudou o sistema, mas até, eu acho que 2023 ou 2022, não existia ainda um valor venal tributável, né? Então, a gente tinha que atribuir o valor que a gente achasse que... Fazer a avaliação mesmo, né? Que vou fazer o inventário lá e eu atribuir o valor. Daí a gente normalmente colocava um valor acima do valor venal, porque se você colocasse o valor venal, não passava na fazenda do estado, na fazenda estadual. Então, você tinha que colocar um valor a mais. Então, é importante essa parte aí da avaliação comercial, porque hoje, daí eu não sei qual que é o critério de avaliação da fazenda, tá? Mas o que a gente sabe que, tipo assim, tinha um imóvel lá que estava disponível para venda, estava sendo anunciado. Anunciado por 100 mil, vamos supor. Vamos colocar valores assim, 100 mil. Aí você vai lá na tua escritura de inventário, você colocava 80, a fazenda estadual falava, não, neném. Ele estava avaliado aqui em 100 mil. Você tem que pagar em cima de 100. Você tem que pagar em cima de 100. Então... E agora meio que está um pouco mais uniforme essa questão, depois dessa reavaliação pelo ente municipal, né, que está sendo seguida. Mas não que seja um critério estabelecido. Mas a gente acha, pela nossa experiência, que é esse critério que eles estão adotando, porque não está voltando.
Tá. E o nosso tempo tá já Acabando, quase acabando. Vamos falar de um último assunto que é super legal e que muitas pessoas gostam de investir em imóvel de leilão. Mas não é todo mundo que pode investir em imóvel de leilão, porque, se não for principalmente um advogado. Você concorda comigo? Então, esse é um negócio... Vamos dar uma pincelada nisso. É O que um que negócio você... da China. Isso, É um depende. negócio da China, mas pode ser também um elefante branco. Por quê? Porque você compra lá e tem muita nulidade no processo, normalmente. Faltou a intimação de um ente, do cônjuge, faltou a intimação disso que ela Isso lá depois que a pessoa comprou no leilão. depois que ela arrematou. Daí você Tá. foi lá, colocou teu dinheiro, comprei, tenho 48 horas, 72 horas para depositar em juízo o valor. Coloquei lá 300 mil reais num imóvel que valia 800, negócio da China. Pá, a pessoa embarga a arrematação, teu dinheiro ficou preso. Ai, ele fica preso. Então, ou seja, a pessoa tem que ter um caixa que ele não vai precisar daquele dinheiro se acontecer alguma coisa. Não, mas exatamente. Que ele não vai perder, certo? Ele não perde, mas ele vai entrar num processo, clientes, né? Eu tenho até um parceiro que é muito bom nisso. Para nossos clientes, a gente, antes de arrematar, a gente pega Levanta o processo, pega o processo desde o primeiro dia, vê todas as intimações, vê os editais de leilão, vê se está tudo certo, vê se não faltou nenhuma intimação, nenhum requisito, ok, pode arrematar. Uhum. Porque é Daí muito eu importante você sabe isso que não também. vai dar. E outra coisa, a importância de ter um advogado, porque imóvel desocupado para leilão sai muito caro, daí muita gente quer, porque todo mundo só quer desocupado. Porque você também tem que entrar com despejo para tirar a pessoa depois. Não você tem tem que quando entrar você com omissão arremata. na posse, você tem que tirar a Isso. pessoa. Então, quando você já pega um advogado para te fazer essa orientação também, o próprio advogado vai tirar depois. Mas daí tem que ter a experiência que a gente tem de tirar as pessoas do imóvel, né? E Exatamente. E que às vezes pode demorar bastante e também você tem que fazer essa conta, né? Às vezes, dependendo, pode demorar 1 ano para você conseguir fazer a emissão na posse, como pode demorar 2 meses. Na arrematação é um pouco mais simples, tá? Uhum. E demora o quê? 6 meses? Eu acho que 6 meses na arrematação. Pode dar uma média, né? Que a justiça a gente nunca pode dizer o prazo certo, né? Mas a gente nunca 6 pode... meses para entregar o imóvel Ou seja, desembaraçado. ele pode ser um elefante branco, mas ele pode ser um grande negócio da China, né? Na grande maioria das vezes, ele é um bom negócio. Uhum. Mas tem que saber fazer, né? você tem que ter essa visão técnica do processo. E ter tempo para fazer isso e levantar todas essas informações e saber o que você está levantando, ver se né? todos os requisitos, ver se as pessoas foram devidamente intimadas, devidamente citadas, se teve nulidade da citação, se o cônjuge foi citado, qual era o regime de casamento deles. Uhum. Porque se teve outra pessoa que tinha que ter sido citada e não foi. Se foi intimado da penhora, se foi intimado do leilão, se foi intimado disso, em que pé que se deu, se correu, né? Uhum. Então, todas essas questões, elas são analisadas daí para ver. Hoje em dia, ele só vai a leilão se, na grande maioria das vezes, o juiz manda verificar isso para não dar um problema na arrematação depois. Para causar um problema para um terceiro ainda. Mas ainda existe, tá? Tá, e para encerrar... Embargo à arrematação. Embargo à arrematação. Tá. É. Tá, e pra gente encerrar... o que de toda essa tua experiência de tanto tempo como advogada, como proprietária de imóvel, o que você quer deixar como legado para as pessoas? Para o teu filho, por exemplo, o que você ensinaria a ele que está estudando direito, que ele, aonde ele não pode errar ali? Olha, você tem que saber que isso você não pode errar. O que você diria para as pessoas que estão vendo e que estão começando, um jovem que está começando hoje no mercado imobiliário ou numa área de direito? O que você, com a tua experiência, ajudaria eles? Fale alguma coisa para eles. O que você ajudaria? Difícil, né? Difícil. Não, tem tanta coisa para falar que assim, você tem que gostar do que você faz. Isso é uma boa. Você tem que gostar do que você faz e você tem que fazer com amor. Porque se for fazer um mero cumpridor de prazos, você não seja advogado, você vai para outra área. Você tem que falar, você tem que olhar, você tem que ir a fundo. Se aprofunde, estude, né? E não adianta você querer fazer tudo. Ninguém consegue abraçar todas as áreas. É como um médico. Você tem um cardiologista, tem um ortopedista. Se você está com um problema no coração, você não vai no ortopedista. Então, você veja o que você gosta e você se aprofunde e você... E você deixaria ele comprar o primeiro imóvel?
Ah, com todo prazer. Eu quero tá do lado. Quero comemorar junto. Eu tô colocando ele já, né? Porque pra hoje, aprender que nem teu pai fez com você tá fazendo isso com o teu filho, né? Trabalho mesmo de despachante, assim, de office boy. E eu acho que eu sempre digo isso para as minhas funcionárias que entram lá e que muitas vezes não sabem. Às vezes não sabem o que é uma matrícula de imóvel, o que é um registro, o que é uma indicação fiscal. E eu sempre falo que a imobiliária não é só um trabalho. A imobiliária é um aprendizado de vida. Porque todo mundo um dia na vida aluga, compra ou vende alguma coisa. Né? Então, você aprender o que a pessoa tem que fazer, ou no mínimo o que ela tem que olhar, o que existe de documento, né? Essa que você tem que olhar. Olha, é super importante, eu sei que a gente tá no nosso tempo. Mas essa vivência, essa familiaridade com qualquer negócio jurídico que você vai fazer na vida, existe uma forma, tá? Exige uma forma legal. Se você vai comprar um carro, você vai ter que pegar aquele documento, você vai ter que fazer da forma correta, né? Você vai ter que ir no Detran, você vai ter que ir no cartório, pegar firma. Tudo tem uma forma legal. Para comprar imóvel é um pouco mais complicado. E nem todo mundo tem familiaridade com os termos. Escritura pública de compra e venda, permuta, dação em pagamento, registro, matrícula de imóvel, averbação, registro. Você fala assim, eu quero averbar. O próprio registro, a gente fala assim, eu quero averbar a existência... eu quero averbar esse documento, porque eu posso averbar, por exemplo, um compromisso particular de compra e venda, enquanto ele não se concretiza, eu posso averbar naquela matrícula para dar efeito contra terceiros. A averbação é só para dar efeito contra terceiros. Esse proprietário não pode vender para outros. Não é meu ainda, porque eu não terminei de pagar. Mas eu posso averbar Mas ali, eu posso averbar que eu já tô pagando. Então, se ele vender para outro, vai ser fraude. Daí a gente liga no cartório para saber o que precisa para averbação. Tem que ter escritura pública. Não. Você não está entendendo o que eu tô Não estou querendo averbar. Venda, né? A compra e venda. Estou querendo averbar um contrato particular. Exatamente. E é permitido, sabe? São esses tipos de coisas que são permitidos, assim, que, aliás, são permitidos, não, são previstos em lei esses procedimentos. Só que até as pessoas do próprio cartório têm dificuldade. Claro, você não chega aqui, você chega em cartório grande de Curitiba que não vai ter problema, mas você vai no interior... A pessoa fica pensando se pode ou não. Posso não averbar? Então, não é registrar, querida, é averbar. Isso. Sabe? Então, se para as pessoas é um pouco mais complicado essas exigências legais, essa forma, né, que... A assessoria de uma boa imobiliária, a assessoria de um bom advogado é tudo na essencial. Vida, né? A vivência, a minha vivência com o imóvel, claro, o meu pai não tinha nada a ver com direito imobiliário, nada, mas o meu pai sempre achou que era bom investir em imóvel, então sobrava, era um imóvel que ia comprar. Então, eu desde pequena tenho uma boa vivência e curiosidade. Você falou que eu falaria pro meu filho, curiosidade, veja o que você está assinando, cara. Veja o que você está assinando. Não assine nada sem ler, né? Você viu o que é uma matrícula? O que você precisa? A matrícula é o teu contrato de compra e venda? Não, você vai ter uma escritura pública de compra e venda. Você vai ter uma lavratura. O que é uma certidão de uma escritura? O que é um lavrar a escritura, sabe? São palavras do nosso meio que pra gente é super simples, mas uma pessoa leiga às vezes nunca ouviu falar o que é lavrar, tá? E o que é lavrar? Um dono de uma construtora, tomara que ele não veja essa entrevista. Não, então é melhor você não contar. Deixa eu falar, o nosso tempo tá acabando. Ele me perguntou, tinha que assinar uma escritura pública de compra e venda. E ele perguntou se podia fazer com assinatura eletrônica. Eu disse, claro, você tem notariado? Daí ele virou assim, não, o que é notariado? Eu ia fazer com o Gov. Eu disse, não, escritura pública você não pode fazer com o Gov. Gente, e notariado, a Renata falou que a gente não conversou. Eu acho que a gente podia... a gente pode fazer uma segunda parte depois na entrevista, porque notariado é o futuro de você assinar sem precisar ir pro cartório. De qualquer lugar do mundo você faz e-notariado. O e-notariado é a tua fichinha... que você faz para reconhecer firma no cartório que era escrita no papel, é a tua assinatura digital no cartório. E você não paga nada para fazer. Então, você pode chegar em qualquer cartório, né, e pedir, eu quero fazer o meu e-notariado. E você pode fazer lá. Rê, e pra gente encerrar,
uma palavra. Eu queria uma palavra tua, com toda a tua experiência que você tem com a SZL, uma palavra que você deixe pro legado do nosso legado, da nossa imobiliária. O que você, de toda a tua experiência que você teve com a gente já como proprietária de imóvel, como a advogada da empresa, que palavra que você define a gente pro nosso legado? Dedicação. Ah, obrigada, amiga. Dedicação é uma coisa que a gente sempre foca 100%. Eu confio e acredito sempre nessa palavra mesmo. Agora que eu tô tendo a oportunidade, eu agradeço de estar lá dentro, né? Que eu digo porque Sim, tá dentro tô mesmo. Dentro, de ver com a dedicação que essas pessoas cuidam do nosso patrimônio. Ai, que toda a sua equipe, parabéns para vocês, parabéns pro seu pai que começou essa história. Isso, e continua firme e forte, né? Graças a Deus, deixa ele lá. Deixa ele lá continuar atendendo os amigos dele, os clientes dele, tomando cafezinho. Ah, eu adoro. Eu quero ir lá só para tomar cafezinho. Vai continuar sempre indo, sempre. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Gente, e me diz uma coisa. Se alguém quiser te procurar para fazer um inventário ou te contratar, quer te achar em algum canal, pode te achar em algum canal. Você tem Ai, em relação a mim, eu não sou tão moderna assim. Não tem problema. Mas liga lá na imobiliária. Liga na SZL, que eles me pede o contato da Rê. Que a gente... que ela é super cheia. Se a gente for passar aqui o contato dela, daí ela não vai fazer nem o nosso. Eu falei, melhor não. Ela vai começar a me boicotar. Não boicoto ninguém, não. Rê, mais uma vez, obrigada. Tá. Gente, obrigada.